Número legal, declara aberta a 33ª sessão ordinária da segunda Câmara. Submeto aos senhores conselheiros a ata da 32ª sessão. Se não houver objeção, vou dá-la por aprovada. Está aprovado. Consulto o doutor José Mendes Moedigno, procurador do Ministério Público de Contas, sobre eventual interesse processual em alguns dos itens da nossa pauta de hoje, antecipadamente. Não, obrigado. Ok. Passamos, então, à nossa ordem do dia, relatos, itens estaduais a meu cargo. O item 1 trata-se das contas do ProSangue Hemocentro. Esse processo já esteve na pauta. Na oportunidade, pediu visto o conselheiro Sidney Beraldo, já havia pedido visto o conselheiro Valdenir, né? E eu ratifico o meu voto e ouço o conselheiro Beraldo sobre o item 1 da nossa pauta, as contas do Hemocentro de 2009. Senhor presidente, Antônio Roque Tadini, senhor conselheiro substituto, doutor Valdenir Antônio Polizelli, representante do Ministério Público de Contas, doutor José Mendes Neto, da Procuradoria da Fazenda, a procuradora doutora Cristina Freitas Cabezzali, senhores funcionários. Eu solicitei em vista dos autos, porque me pertencia à relatoria das contas da Fundação referente ao exercício de 2010. O voto condutor foi proferido pelo auditor substituto de conselheiro, Dr. Josué Romero. Tal como nas contas de 2007, o relator o conselheiro Cláudio Ferraz de Alvarenga, e nas contas de 2008, o relator o conselheiro Renato Costa Martins, foi ressaltado o cumprimento das finalidades da Fundação, em que se destacam as ações de recrutamento e seleção de doadores, e a excelência da coleta, processamento e estocagem de hemocomponentes. Foi também enfatizada a regularidade da escrituração em seus aspectos mais relevantes. Saliento que, de igual modo, as contas de 2006 tiveram o julgamento de irregularidade revertido no pleno. O relator o conselheiro Robson Marinho, por não restar evidenciado o nexo causal entre a conduta dos responsáveis pela entidade e a desfavorável situação econômica financeira por ela enfrentada. Em que pese o quadro negativo observado nos autos, que não difere daquele verificado nas contas referidas, não se pode ignorar que a Fundação depende economicamente do governo do Estado e do Sistema Único de Saúde. Quanto aos precatórios, a matéria não mais se insere na alçada da entidade, uma vez que tais obrigações estão inscritas em mapa único do governo do Estado, incumbindo sua coordenação, administração e supervisão à Procuradoria-Geral do Estado. Considerando assim que as contas dos mencionados exercícios 2006, 2007, 2008 e 2010, com os mesmos problemas, foram julgadas regulares com recomendações, entendo, com o devido acato, que o mesmo resultado deve prevalecer para as contas do exercício de 2009, ora em análise. Por esses motivos, meu voto é pela regularidade das contas da Fundação ProSangue Hemocentro de São Paulo, com a quitação dos responsáveis, ainda que com as ressalvas e recomendações para que sejam regularizadas as falhas apontadas pela fiscalização. É o meu voto, senhor presidente. Em discussão. Senhor presidente, senhor conselheiro doutor Beraldo, senhor procurador MPC, senhor procurador PFE, demais presentes. A Câmara está dividida, excelência. Eu vou pedir vista para analisar. Eu não tinha vista desse. Não sei se você já pediu vista. Não, desse não. Não foi? Não, então foi um outro processo que eu já antecipei que tinha pedido. Para analisar com Ok, calma. é regimental. Então, pedir de vista ao conselheiro Valdenir. Relato o item 2 da pauta, trata-se de Coordenadoria de Espaço Físico da USP,
Relatório disponibilizado. Acolho as manifestações de SDG e do Ministério Público que apontaram impropriedades no procedimento. A questão que contamina a licitação foi a verificação no campo concreto de que houve vedação à somatória de atestado, conforme se observa da ata de julgamento. Ressalto ainda que, já reconhecida em nossa jurisprudência, desde 2007, entre habilitação para fornecimento e instalação de elevadores e execução de infraestrutura. Relevante também a possibilidade prevista na subcláusula 5.1.18 de subcontratação parcial sem exclusão explícita dos itens referentes à qualificação exigida. O meu voto acompanha os órgãos da Casa e o MPC pela irregularidade da licitação do termo de contrato com as aplicações do inciso 15 e 27 e oficiamento de praxe. Em discussão, votação, aprovado. De 3 a 6, em conjunto. São contratos que tiveram manifestação favorável dos órgãos da Casa e de PFE. O meu voto é também pela regularidade com as recomendações propostas em cada um dos autos. Em discussão, votação, aprovado. Itens 7 a 15, é o conselheiro Sidney Beraldo. Em exame no item 7, as contas da Fundação Desenvolvimento da Unicamp, a FUNCAMP, relativas ao exercício de 1999, especificamente sobre a questão... Senhor conselheiro, apenas por equívoco, há pedido de sustentação oral neste item, o item 7. Doutor Maximiliano. Ok, declinado. Portanto, anote-se. Então, em exame, o item 7 das contas da Fundação de Desenvolvimento da Unicamp, FUNCAMP, relativos ao exercício de 1999, especificamente sobre a questão da complementação salarial paga a servidores cedidos pela Unicamp, sem prejuízo de vencimento. Por decisão do Pleno, em sessão de 12/11/2008, foi declarado nula a parte do julgado proferido em 16/4/2002, que ressalvava a questão da complementação salarial em razão de não ter sido garantido o direito de defesa dos servidores implicados. A TJ, SDG e PFE, de forma unânime, opinaram pela irregularidade dos pagamentos e por sua devolução com os acréscimos legais. A matéria integrou a pauta de trabalhos da sessão de 20 de maio e de 16 de setembro deste ano. Na primeira destas sessões, após sustentação oral proferida pelo digno representante do Ministério Público de Contas, proferiu o meu voto no sentido da irregularidade dos pagamentos realizados pela Unicamp aos servidores em questão e pela restituição dos correspondentes valores ao erário com os devidos acréscimos legais. Diante das ponderações que se seguiram dos eminentes conselheiros Antônio Roque Cittadini e Robson Marinho, solicitei a retirada de pauta dos autos e o retorno ao meu gabinete para reexame do assunto. Analisando novamente a matéria, reitero minha concordância com os órgãos de instrução e opinativos no sentido da irregularidade da situação em que incidiram os interessados. Todavia, não posso ignorar que nestes 15 anos que se passaram, a administração da FUNCAMP tem promovido inúmeros ajustes em seu quadro de pessoal. A própria Unicamp, no processo referente às contas de 2007, esclareceu que, diante de acordo judicial celebrado nos autos da ação civil pública, não havia mais empregados em situação irregular na FUNCAMP, nem tampouco remunerados com recursos orçamentários dela, Unicamp. Os afastados dos quatro servidores em questão foram cessados. O de Alba em 6 de novembro de 2000, o de Acer em 31 de julho de 2001 e o de Sidney em 31 de julho de 2005 e o de Marcelo em 31 de dezembro de 2006. Assim, considerando o tempo decorrido desde as ocorrências apontadas nesses autos,
o fato de que os empregados mencionados neste processo deixaram seus postos de trabalho na FUNCAMP há anos e, tendo em vista ainda as adequações promovidas pela FUNCAMP em relação à admissão de seus empregados, revejo o meu anterior posicionamento e voto pelo relevamento da impropriedade ora questionada, afastando-se a determinação para o ressarcimento ao erário dos pagamentos realizados pela Fundação no exercício de 1999, aos servidores Ácer de Paiva Azevedo, Alba Cristina Franco de Lima Trombeta, Marcelo Batista Nunes e Sidney de Jesus Trombeta, a título de complementação salarial, sem prejuízo de determinar a entidade que se abstenha de qualquer forma de contratação de pessoal desta natureza. É o meu voto, senhor presidente. Em discussão, votação aprovada. Item 8, versa sobre contrato de gestão, precedido de convocação pública e 5 termos de retificação celebrados pela Secretaria de Estado da Saúde e a Organização Social de Saúde Cruzada Bandeirante São Camilo de Assistência Social, tendo por objeto a gestão do AME de Santos. A instrução é dividida, meu voto acompanha a PFE. A questão relativa ao prazo de 3 dias úteis para a apresentação do plano operacional pelas interessadas já mereceu recomendações desta Câmara, posteriores, entretanto, à celebração do ajuste em exame. O AME de Santos foi criado após a edição da Lei Complementar 846/98, não incidindo assim a vedação do parágrafo 4º do seu artigo 14. Ademais, o referido dispositivo legal foi revogado em setembro de 2009 pela Lei Complementar 1095. A finalidade da associação contratada é compatível com o objeto contratual, foi devidamente certificada como organização social pelo Governo do Estado e estão presentes a especificação do programa de trabalho, as metas e critério de avaliação de desempenho e os indicadores de qualidade e produtividade. Diante disso, voto pela regularidade da matéria com as recomendações assinaladas no corpo do voto. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto, senhor presidente, os itens 9 a 11. O item 9 versa sobre 2 termos de prorrogação, 2 termos de reajuste e 1 termo aditivo, que acresceu o objeto em 11,86%, a contrato celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Prolimpeza, prestação de serviços especializados em limpeza limitada, já julgado regular. O item 10 versa sobre o contrato precedido de pregão presencial, celebrado pela Prodesp com o consórcio Poupa Tempo, da região de Sorocaba Sudeste, objetivando a gestão de postos de Poupa Tempo da região administrativa de Sorocaba. O item 11 trata de convênio celebrado pela Secretaria de Estado da Educação e a Prefeitura de Araçatuba, tendo por objeto a transferência de recursos para auxiliar a manutenção do programa de transporte de aluno da Rede Estadual de Ensino. Relatórios já disponibilizados a vossas excelências, acompanho a instrução favorável e voto pela regularidade da matéria, com as advertências assinaladas nos respectivos votos. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto, itens 12 a 15. Os referidos itens tratam da comprovação da aplicação de recursos públicos. No item 12, repassados pela Secretaria de Desenvolvimento Social a várias prefeituras. No item 13 e 14, repassados pela Secretaria da Educação à Prefeitura de Araçatuba, no exercício de 2012 e de 2013, para a manutenção do programa de transporte de aluno da Rede Estadual de Ensino. No item 15, pela CDHU, a Prefeitura de Nova Campina,
para a produção de unidades habitacionais. Meu voto acompanha a instrução favorável no sentido da regularidade da matéria, com as recomendações assinaladas no item 14. Em discussão, votação aprovada. Palavra agora ao conselheiro Valdenir Polizelli. Item 16 são as contas anuais da Agência Metropolitana da Baixada Santista, relativos ao exercício 2010, a TJPFE pela regularidade. Os desacertos apontados pela fiscalização não se revestem de gravidade suficiente para implicar julgamento de irregularidade das contas e podem ser relevados com recomendação em face dos esclarecimentos ofertados. Ao exposto, acolho as manifestações favoráveis da TJPFE e voto pela regularidade das contas da Agência Metropolitana da Baixada Santista, exercício 2010, dando-se quitação aos dirigentes Edmur Mesquita de Oliveira, Irene Clementina Marques Tupiná e Iberê Cirna, e libera os responsáveis por adiantamentos, determinando aos seus atuais dirigentes a adoção de medidas constantes no corpo do voto. Em discussão, votação aprovada. Itens 17 a 19 da pauta em conjunto. A instrução é unânime pela regularidade e os votos também. O item 17 trata de convênio firmado pela Secretaria da Saúde com a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina para a cobertura parcial da manutenção das atividades realizadas pelo Hospital de São Paulo. O 18, licitação e contrato, além de execução contratual, firmado pela CESP com o Gevisa, S.A. para fabricação, reparo e execução de serviços de oficina mecânica e de usinagem em fábrica e equipamentos componentes eletromecânicos das unidades geradoras, eclusas e vertedouros da usina hidrelétrica de Ilha Solteira. O 19, licitação e contrato firmado pela Sabesp com a Amafi Limitada para execução de obras do sistema de esgotos sanitários de águas de Santa Bárbara. O relatório já disponibilizado na nossa rede interna e tendo em vista a boa ordem das matérias, meu voto é pela regularidade dos atos em exame e pelo conhecimento da execução contratual, no caso do item 18, sem embargo das recomendações constantes nos itens 17 e 19. Em discussão, votação aprovada. 20 é o termo aditivo, ordem de início do serviço, termos de recebimento provisório, recebimento definitivo e análise de prazo e encerramento das obrigações referentes ao contrato firmado entre a FDE e a construtora Frederico Limitada para a construção de cobertura de quadra e reforma de prédios escolares. Inicialmente, ressalto que a licitação e o contrato foram julgados irregulares e foi conhecido o termo de recebimento provisório referente à obra realizada na Escola Estadual Dr. Luiz Dumont. A TJPFE é pela irregularidade. Em que pese a apresentação de justificativas pela FDE, o termo aditivo em exame é irregular, em decorrência do princípio da acessoriedade. Toda relação contratual está comprometida pelos vícios que atingiram a sua formação. Diante do exposto, voto pela irregularidade do termo de aditamento em apreciação e pela ilegalidade das despesas decorrentes, em decorrência do princípio da acessoriedade, e pelo conhecimento das ordens de serviços e demais termos em apreciação, aplicando-se o disposto nos incisos 15 e 27 do artigo 2º da Lei Complementar 709/93. Em discussão, votação aprovada. Itens 21 a 27. A instrução é unânime pela regularidade e os votos também. 21 trata de prestação de contas do exercício 2009, convênio firmado pela Secretaria da Educação com a Diretoria de Ensino de Bauru, com a Prefeitura de Bauru para transporte de alunos. 22, prestação de contas do exercício 2010, convênio firmado pela Secretaria da Educação, Diretoria de Limeira, com a Prefeitura de Rio Claro para transporte de alunos. 23 e 24, prestação de contas do exercício 2011 e 2012, do contrato de gestão firmado pela Secretaria da Cultura com a Associação Cultural de Amigos do Museu Casa de Portinari para a gestão dos museus Casa Portinari, Índia Vanuri e Felícia Lerner. O item 25, prestação de contas do exercício 2011, decorrente de contrato de gestão firmado pela Secretaria da Cultura com o Instituto da Arte e Futebol Brasileiro para a gestão do Museu do Futebol. 26, prestação de contas do exercício 2010, convênio firmado pela Secretaria da Economia e Planejamento com vários municípios para obras de infraestrutura e aquisição de veículos e equipamentos. 27, prestação de contas do exercício 2012, convênio firmado pela CDHU com a Prefeitura de Ibitinga para a produção de unidades habitacionais. Relatório já disponibilizado na nossa rede interna e tendo em vista a boa ordem das matérias em exame, voto pela regularidade de todos os dados neles tratados, sem embargo das recomendações dos itens 22 a 26. Em discussão, votação aprovada. Encerrada a sessão estadual, com os agradecimentos à doutora Cristina Cavesali, muito digna representante da Procuradoria da Fazenda,
Passamos à nossa ordem do dia, sessão municipal. Relato item 28. Contrato da Prefeitura de Salto, empresa A3 Terraplanagem. Verifique que a municipalidade não obtém sucesso na sua justificativa. Não afasta as questões suscitadas pelo órgão. Meu voto acompanha a casa pelo voto por irregularidade do contrato, da licitação, bem como dos termos aditivos com cópias de peças à Prefeitura e Câmara. Em discussão, votação aprovada. 29 e 30, em conjunto, Prefeitura de Osasco e Comercial de Alimentos Nutrivip. Não foram apresentadas pela origem documentos capazes de justificar a questão levantada pelos órgãos da Casa relativa à não apresentação de balanço patrimonial das administrações contábeis e da prorrogação da ata de registro. Acolho as manifestações desfavoráveis, voto pela irregularidade da licitação, contrato, ata de registro, das notas, encomendas e dos termos aditivos. Cópias à Prefeitura e Câmara. Em discussão, votação aprovada. Item 31. Ajuste da Prefeitura de São Caetano e a empresa Emparsanco, contratação de serviço de drenagem. Fiscalização apontou aglutinação do objeto, que reúne diversos serviços. Aspectos de irregularidade já decidido em voto no TC 33.813. Esta Câmara condenou a prática de aglutinação em vários outros votos citados na íntegra do relatório. Observe que os pareceres da TJ apontaram restrição à competitividade. Nessas condições, acompanha a manifestação unânime da Casa por julgar irregulares a licitação, os termos contratuais e os atos decorrentes com os oficiamentos de estilo. Em discussão, votação aprovada. 32. Prefeitura de Votorantim, Trivale. Pareceres da TJ e MPC condenam o ajuste. Aglutinação de objeto também aqui. Serviço de dupla face, gestão de convênios são distintos, exigindo contratação própria. Não ficou demonstrada a compatibilidade de preço. Acompanho a Casa e MPC para julgar irregular licitação e todos os demais termos. Em discussão, votação aprovada. 33. Prefeitura de Limeira. Sociedade Operária Humanitária. Aqui não houve comprovação de gasto efetuados com matéria de consumo e de medicamentos. Houve alegação de que a aquisição aconteceram falhas globais. Acompanha a Casa e vota pela desaprovação da prestação de contas. Determina a devolução, suspendendo a beneficiária de novos recebimentos. Em discussão, votação aprovada. 34. Trata-se de Prefeitura de Osasco, Associação Desportiva Clássica Finasa, decorrente de convênio. Disponibilizei relatório, os órgãos da Casa falaram pela regularidade, meu voto é também pela aprovação da presente prestação de contas. Em discussão, votação aprovada. 35. Município de Queiroz, exercício 2012, relatório disponibilizado. Os órgãos da Casa e MPC pelo parecer desfavorável. Meu voto acompanha pela emissão do parecer desfavorável. Resultado financeiro e orçamentário negativo, falta de cobertura financeira por despesas inscritas em restos a pagar. Que, na verdade, sem o dinheiro, fica em restos a não pagar, né? Ou para não pagar. Então, meu parecer é pelo desfavorável às contas aqui em exame. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. 36. Prefeitura de Alumínio, recurso ordinário contra julgamento de irregularidade tomada de preço. Em preliminar, conhecido. No mérito, acompanho a TJ e chefia, tendo em vista a estipulação do edital restritiva, jurisprudência consolidada, ferida as súmulas 23, 24 e 30, meu voto é pelo desprovimento do presente pedido. Em discussão, votação aprovada. 37. Recurso, ex-prefeito de Ilha Cumprida. Em preliminar, conhecido.
No mérito, não Excelência, restou... eu declaro impedido, até para conhecer que foi eu que fiz a fiscalização em loco. Até para conhecer o recurso, eu me declaro impedido. Tá certo. Se bem que Vossa Excelência, que já foi em loco, podia até nos ajudar, mas tudo bem, está certo que se declara impedido. No mérito, não restou assegurada a seleção da proposta mais adequada pela administração, inexistiu planejamento, preços previsíveis, cuja realização é para satisfação do interesse público. Mantenho a multa, voto pelo desprovimento do recurso. Em discussão, votação aprovada. 38, Prefeitura de Matão, Centro Integrado de Apoio Profissional. Preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, as razões nas peças recursais não justificam apontamento indicado pela fiscalização, foram desacompanhadas de documentos comprobatórios. A ausência de fixação de quantitativo no convênio não restou demonstrar que a realização do ajuste via OCIP foi vantajosa. Ocorreu contratação de agente de saúde em total desobediência às normas legais. Voto pelo desprovimento do recurso e mantenho a decisão. Em discussão, votação aprovada. 39, recurso do ex-presidente da Câmara de Tarabai, sentença que julgou irregular atos de admissão. Preliminar, conhecido. No mérito, observo que a ausência de processo seletivo não foi especificamente objeto da censura no relatório, que se insurgiu somente quanto ao prazo de contratação. De qualquer forma, entendo que, no caso, a falta de processo pode ser aceita, tendo em vista que trata-se de uma única contratação feita para suprir a prestação de serviço de limpeza que antes era realizado por servidor afastada por problema de saúde. Parece que a negativa de registro e a penalidade são medidas por demais rigorosas no caso. Nessas condições, meu voto é pelo provimento, para fim de conceder registro e cancelar a multa. Em discussão, votação aprovada. Conselheiro Sidney Beraldo, itens 40 a 62. Senhor presidente, eu solicito a retirada de pauta dos itens 40, 41 e 42, com retorno ao meu gabinete. Ok. No item 43, trata de pregão eletrônico para registro de preços da respectiva ata e a contratação mediante nota de empenho firmados pela Prefeitura de Taboão da Serra e a Ômega Paper Indústria, Comércio e Serviços Limitada para aquisição de kits de material escolar. Acompanho a instrução favorável e voto pela regularidade da matéria. Em discussão, votação aprovada. O item 44 trata de contrato precedido de concorrência celebrado pela Prefeitura de São Bernardo do Campo e Projeto Construtora Limitada para manutenção e recuperação de áreas ocupadas por assentamentos precários. Também em exame o termo de ratificação que teve por objeto da alteração de dotações orçamentárias. A instrução é dividida, acompanha o SDG, muito embora o critério de julgamento fosse o de menor preço global, a existência de diversos incidentes procedimentais decorrentes da atuação da comissão julgadora fizeram com que a licitante detentora da melhor proposta acabasse por desistir do certame e fosse desclassificada, sagrando-se vencedora a proposta com R$ 1 milhão superior àquela. Além disso, quadro elaborado pela SDG dá conta de que a proposta desclassificada era exequível. Reforça o juízo de irregularidade a imposição de comprovação de qualificação técnica operacional acompanhado da respectiva CAT. Voto assim pela irregularidade da matéria com aplicação de multa ao responsável de 500 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. O item 45 diz respeito a contrato precedido de concorrência celebrado pela Prefeitura de Jaú e Masa e Frigolente Eletricidade e Construções Limitada para fornecimento de mão de obra para serviços contínuos de construção, reforma, saneamento básico, paisagismo, entre outros. A indevida aglutinação do objeto, reunindo atividades de natureza diferenciada, a ausência de pesquisa prévia de preços são falhas graves, motivo pelo qual voto pela irregularidade da licitação e do contrato com aplicação de multa ao responsável de 200 UFESPs. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator.
O item 46, a pedido de sustentação oral. Doutora Maria Beatriz Capote Peneta. Palavra, conselheiro. Cumprimento a doutora Maria Beatriz Capote Peneda e passo a ler aqui um breve relatório. O item 46 versa sobre o contrato precedido de concorrência celebrado pela Prefeitura de Piquete com a CAB Piquete S.A., tendo por objeto a concessão onerosa para a exploração do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A instrução é dividida, pesam desfavoravelmente contra o certame em análise os seguintes fatores: as correções determinadas por esta Corte, quanto do exame prévio do edital, não foram integralmente observadas, já que a atribuição de pontos dava margem a possíveis distorções na avaliação. A falta de divulgação do certame nos moldes estabelecidos pelo artigo 21(3) da Lei de Licitações, pois o edital não foi publicado em jornal de grande circulação, a estipulação de ser visita técnica realizada pelo responsável técnico da interessada, a exigência de comprovação da prestação da garantia da participação antes da entrega dos envelopes, a garantia de participação, o capital mínimo e a garantia contratual calculado sobre o valor total do contrato estimado para 30 anos e não sobre o valor estimado dos investimentos, e a ausência de comprovação da vantajosidade da contratação. É o que diz o relatório, senhor presidente. Passo a palavra. Ok. Doutora Maria Beatriz tem a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, todos os presentes, um bom dia. Como já relatado pelo nobre relator, o processo tem como objeto a análise da licitação e do contrato de concessão que foi celebrado com a CAB Piquete, minha cliente, e o município de Piquete, para a prestação dos serviços de água e esgoto nesse município. A licitação foi realizada em 2009. O contrato foi assinado em 2010, em março de 2010. Um importante dado, logo no início, é a situação precária dos serviços no início da concessão. Para que se tenha uma ideia, sequer um hidrômetro estava instalado. Nesses 4 primeiros anos da concessão, quase que a totalidade da hidrometração já foi feita, possibilitando a mensuração do consumo por cada usuário. Ainda hoje, o município não tem condições nem técnicas e nem financeiras de prestar, por isso a decisão da época da concessão ainda permanece vigente e necessária em prol do interesse público. Antes deste processo, nós já tivemos o exame prévio do edital. Naquela época, o que foi suscitado, como bem ressaltado pelo nobre relator, foi a subjetividade que se entendeu existente nos parâmetros para análise das propostas técnicas. O edital foi alterado, especialmente este anexo, que continha os parâmetros de julgamento das propostas, e foi devidamente republicado. Ao longo do processamento, alguns outros temas que foram elencados pelo nobre relator foram suscitados pelas áreas técnicas, pela área técnica e pela área jurídica. E, ao final, depois das devidas justificativas e manifestações, tais assessorias apresentaram seus pareceres pela regularidade da licitação. A minha intenção não é me alongar quanto a esses temas, porque eu estou convencida de que constam nos autos as justificativas e as próprias conclusões das assessorias pela regularidade. Mas eu poderia citar aqui 2 aspectos que foram bem esclarecidos e superados, por exemplo, da publicidade, entendimento de que não teria havido publicidade em jornal de grande circulação. Foi demonstrada a publicação no Diário Oficial do Estado. 15 empresas retiraram o edital republicado, depois do exame prévio, dos mais diversos estados. Então, o intuito da publicidade, salvo melhor juízo, foi devidamente atendido. Um outro tema que eu posso levantar, que já foi também, contou com o parecer pela regularidade da assessoria técnica e jurídica, diz respeito à forma de cobrança
pela utilização da água enquanto não hidrometrados os usuários. O edital ele previa uma tarifa básica operacional e um fator K, ou seja, um desconto a ser aplicado, de forma que até que os hidrômetros fossem instalados, os usuários pagaram, e não só isso está previsto no edital, mas como foi efetivamente o que ocorreu na prática, uma tarifa inferior àquela que pagariam se fossem cobrados de acordo com o mensurado. E a CAB Piquete, ela ainda estendeu este período da tarifa mais benéfica. Ela aplicou a tarifa a partir de um período anterior ao previsto no edital e, mesmo depois da hidrometração, por alguns meses, ela manteve esta tarifa. Os documentos dos autos demonstram que essa era a previsão do edital e a prática demonstra que foi o que aconteceu. Eu gostaria de comentar com Vossas Excelências o tema que foi suscitado pela SDG depois de superados estes que eu citei e outros que também tiveram a opinião pela regularidade. O que a SDG levantou foi a questão da base de cálculo prevista no edital para fins do capital social e das garantias de licitação e garantia de proposta. No entendimento da nobre SDG, o valor que deveria estar estabelecido no edital para a base de cálculo seria o valor dos investimentos, e o edital previa o valor da estimativa das receitas. A SDG entendeu que isso afrontaria a jurisprudência dessa Corte e afrontaria a legislação aplicável. Com todo respeito, a primeira informação que eu acho muito importante, salvo o melhor juízo, pelo que eu pude verificar, o primeiro julgamento daqui, que começou a levar ao entendimento da Corte de que a base de cálculo deveria ser o valor dos investimentos e não o das receitas, foi em 2005, relativo ao município de Cotia. E, como eu disse no início, foi em 2010, relativo ao município de Cotia, em julho de 2010, perdão. E isso é muito importante. Como eu disse no início, a concessão aqui, em julgamento, a publicação do edital já retificado foi em 2009. E o contrato foi assinado em março de 2010, ou seja, em época pretérita, aquele primeiro julgamento em que essa Corte teria passado a ter entendimento quanto à base de cálculo relativa aos investimentos. Nós distribuímos memoriais, e aqui eu peço vênia para poder me remeter aos memoriais, trouxemos jurisprudência do STJ e trouxemos entendimento doutrinário que referenda a utilização de base de cálculo, a utilização como base de cálculo das receitas estimadas. E por que a jurisprudência do STJ apresentada tem esse entendimento? Porque os artigos 31 e 56 da 8666, o termo que esses artigos utilizam são valor do contrato e valor estimado da contratação. A legislação não traz o conceito, não traz o valor de investimentos. E por que o valor de investimentos, com todo respeito, não é o valor do contrato? Porque o valor do investimento é um dos componentes do valor do contrato. O valor do contrato ele engloba o valor dos investimentos, o valor de despesas com RH, as despesas da própria produção, que são energia, produtos químicos, depreciação, o pagamento dos tributos, dos encargos sociais, as perdas decorrentes da inadimplência, seguros e garantias, dentre outros. Por isso, eu me sinto muito segura para dizer que o valor do contrato é o somatório de todas as receitas provenientes da concessão, da cobrança das tarifas e da remuneração pelos serviços complementares. O que eu acho muito importante deixar claro é que o que eu pude analisar das decisões dessa Corte, que entenderam que seriam irregulares algumas concessões, porque utilizaram como base de cálculo, para fins de garantia e de capital social, o valor das receitas, este entendimento sempre esteve vinculado, atrelado à existência de restrição ao certame. E aqui existe um dado muito importante, isso consta nos autos, a prova milita a favor da nossa argumentação. Não houve nenhum caráter restritivo no certame em decorrência desta base de cálculo que foi adotada. Há prova de que 15 interessados retiraram o edital, 3 empresas, na verdade foram 3 licitantes, mas 4 empresas, porque a Sabesp participou em consórcio como empresa privada, participaram da licitação. E a publicidade também foi demonstrada, ou seja, não houve essa restrição. Nós trouxemos no nosso memorial, e eu peço vênia para reiterar, um dado importante. A ABCOM, que é a Associação Brasileira das Concessionárias Privadas que prestam serviços públicos de água e esgoto, tem como associadas exatamente essas empresas que atuam no setor, que prestam os serviços, depois, claro, constituem a SPE, mas são as que participam das licitações e prestam os serviços. E verificando os atos societários dessas empresas, a grande totalidade tem valor de capital social
maior do que aquele do edital, ou seja, se tivessem um interesse comercial em participar, poderiam ter participado. Então, o que eu concluo aqui é que a prova dos autos milita a favor da regularidade do edital. Não foi demonstrado qualquer caráter restritivo. Um outro dado importante é que, com base no valor estimado do contrato que foi utilizado, todos os percentuais da 8666 foram devidamente observados. Eu fiz uma comparação, nós temos o seguinte: para o capital social, o percentual que foi adotado pelo edital foi de 5%, bem inferior aos 10% previstos na 8666. Para a garantia de proposta, 0,5%, quando a lei fala em 1%. E para a garantia contratual, 1,5%, quando a lei fala em 5%. São todos os percentuais bem inferiores ao limite legal estabelecido. Eu gostaria de comentar que a intenção do administrador público, quando prevê essa exigência no edital, com certeza se tinha em mente que é uma concessão a ser executada por 30 anos. Se tinha em mente a realidade do município deficitária e a necessidade de investimento. Até o momento, a Cabe Piquet já investiu mais de 4 milhões. E foram só 4 anos a concessão. Então, o serviço está sendo adequadamente e de forma eficaz prestado, o compromisso de continuidade, de prestação e de investimento existe. Então, não só o interesse privado da minha cliente de poder continuar prestando e receber a contrapartida, porque, com certeza, não foi minimamente remunerada, já que isso vai ocorrer ao longo dos 30 anos, mas principalmente o interesse público de receber o serviço de saúde adequado e poder contar com o investimento do particular que, de boa-fé, participou e regularmente está prestando o serviço da forma desejada e necessária para a população. Eu agradeço muito a atenção de Vossas Excelências. Ok. A palavra retorna ao conselheiro Beraldo. Senhor presidente, eu quero agradecer e cumprimentar a defesa pela doutora Maria Bethânia e retiro de pauta para que possa avaliar os argumentos aqui trazidos pela defesa. Ok, regimental. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. O item 47 versa sobre o contrato celebrado com a dispensa de licitação entre a Prefeitura de São Carlos e o Banco do Brasil S.A. para a prestação de serviços financeiros. O processo integrou a pauta de sessão do 23 de setembro, ocasião em que proferi meu voto pela irregularidade da dispensa de licitação e do contrato, uma vez que os serviços exigiam a realização de prévio procedimento licitatório, já que o município contava com 2 bancos oficiais e 5 privados. O eminente conselheiro Antônio Roque Cittadini discordou de tal entendimento, manifestando-se pela regularidade da matéria. Diante desta divergência, o eminente auditor substituto de conselheiro, Dr. Valdenir Antônio Polizelli, pediu vista dos autos, a quem passo, portanto, a palavra. Okay. Senhor presidente, senhor conselheiro, eu pedi vista dos autos porque a Câmara estava dividida, então, para melhor analisar o ajuste realizado. O contrato data de outubro de 2011, sendo, portanto, posterior à consolidação de um consenso nesse tribunal sobre o assunto, que se deu em meados de 2009. Naquela oportunidade, ficou decidido que os serviços referentes ao processamento das folhas de pagamento poderiam ser executados por quaisquer instituições financeiras, inclusive as não oficiais. Já os demais serviços poderiam ser executados por qualquer outra instituição financeira oficial. Dessa forma, com todo respeito, eu acompanho o voto do senhor relator pela irregularidade da contratação em exame. Continua em discussão. Apenas esclareço que, naquela oportunidade, se formou uma maioria, não houve consenso, e eu continuo firme na minha posição de que não foi revogada a lei da licitação que permite a contratação de ente público se o preço equipara-se ao preço privado sem licitação. Continua em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovado o voto do relator, vencido o conselheiro presidente. O item 48 trata de contrato precedido de pregão presencial celebrado pela Prefeitura de Iguape e a Comec Comércio de Peças e Acessórios Limitada para fornecimento de autopeças novas e serviços de instalação para manutenção de veículos do município.
A aglutinação indevida do objeto e a deficiente publicidade do edital redundaram na ausência de competitividade, evidenciada pela participação de uma única licitante, a quem foram adjudicados os 4 lotes que se compunham o objeto da licitação. Acompanho a instrução dos autos e voto pela irregularidade da matéria com aplicação de multa ao responsável de 200 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. O item 49, solicito retirada de pauta, senhor presidente, com reinclusão automática na próxima sessão. Ok. O item 50, em exame, contas da Câmara Municipal de Estiva Gerbe, relativas ao exercício 2012. A instrução é favorável, as principais questões referentes ao aspectos econômico e financeiros, sob a ótica constitucional e lei de responsabilidade fiscal, estão em boa ordem. Voto assim pela regularidade das contas, equitação do responsável, com as recomendações e determinações assinaladas. Em discussão, votação aprovada. No item 51, encontram-se em exame contas da Câmara Municipal de Onda Verde, exercício 2012. A Câmara ultrapassou o limite total de despesa estabelecido no artigo 29A, inciso 1 da Constituição Federal. Acompanho a instrução dos autos e voto pela irregularidade das contas em exame. Em discussão, votação aprovada. O item 52 versa sobre as contas da Prefeitura de Alambari, relativas ao exercício de 2012. A instrução dividida. Acompanham a TJ e o Ministério Público de Contas. A par de desfavoráveis resultados orçamentário e financeiro, a instrução processual demonstrou que o município deixou de depositar a parcela devida de precatórios no exercício, no montante de R$ 61.122,57, apontada no mapa orçamentário de 2012, relativo ao período requisitorial de 2/7/2010 a 1/7/2011. Com relação ao Fundeb, em razão de glosas efetuadas, apurou-se a aplicação de 97,87% dos recursos recebidos. Assim, na esteira de precedentes desta Câmara, deverá a municipalidade depositar em conta vinculada a quantia de R$ 38.474,98 e aplicá-la efetivamente no ensino no exercício imediatamente posterior à publicação do trânsito em julgado deste parecer. Voto assim pela emissão de parecer desfavorável às contas da Prefeitura de Alambari, com as advertências lançadas no corpo do voto. Em discussão, votação aprovada. O item 53 versa sobre as contas da Prefeitura de Regente Feijó. Meu voto acompanha a instrução unânime desfavorável. Não obstante ao excesso de arrecadação, o resultado orçamentário pelo 4º exercício consecutivo foi deficitário, 7,6%. O déficit financeiro aumentou em cerca de 2.700%. Foi constatada situação de iliquidez em 31/12/2012, vulnerando o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e a despesa com pessoal atingiu 59,20% da receita corrente líquida. Com relação ao Fundeb, apurada a aplicação de 98,71% dos recursos recebidos, deverá a municipalidade depositar em conta vinculada a quantia de R$ 72.754,18 e aplicá-la efetivamente no ensino, no exercício imediatamente posterior à publicação do trânsito em julgado deste parecer. Voto assim pela emissão de parecer desfavorável às contas, com as ressalvas e advertências assinaladas. Deverá, ademais, ser encaminhado de imediato ofício ao Ministério Público do Estado. Em discussão, votação aprovada. O item 54 também solicita a retirada de pauta com retorno ao meu gabinete. Ok, regimental. O item 55 cuida de agravo interposto pela Prefeitura de São José do Rio Preto, em face de despacho que relevou o descumprimento do prazo previsto nas instruções número 02/2008 para encaminhamento de documentos a esse tribunal,
mas determinou ao responsável que se atenha aos prazos e resoluções oriundas desta Corte, sob pena de, na reincidência, ser-lhe aplicada a multa prevista no artigo 104 da Lei Complementar Estadual 709/93. Em preliminar, ainda que equivocadamente denominado, o reclamo pode ser recebido como agravo, eis que é interposto no prazo para tanto, por aplicação da fungibilidade dos recursos. Voto assim pelo conhecimento. O senhor relator conhece. No mérito, revejo a decisão para afastar os apontamentos relativos ao 2º e 5º termos aditivos, uma vez que, atendido o prazo fixado pela Resolução 0714, voto, entretanto, pelo não provimento do agravo com relação aos apontamentos remanescentes referentes ao 3º e 4º termos aditivos, eis que superada amplamente a data de envio dos instrumentos desta Corte. Em discussão, votação, aprovado. O item 53 trata de recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Mogi Guaçu, senhor Paulo Eduardo de Barros, em face à sentença que lhe aplicou multa de 500 UFESPs e determinou a remessa de peças dos autos ao Ministério Público do Estado, por considerar que as providências adotadas não foram suficientes para atender às determinações exaradas por esta Corte, na decisão que julgou irregulares a licitação e o contrato celebrado entre o SEMAI e o Centro Eletrônico Bancário Industrial Limitada, a TJ e SDG, pelo provimento do recurso. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, entendo também que a autoridade competente para a instalação da sindicância, o secretário municipal de Negócios Jurídicos, adotou os procedimentos para tal fim, e que o fato da apuração não resultar em responsabilização do agente público não pode levar à conclusão de negligência da autoridade responsável e redundar na penalização do chefe do Executivo Municipal. Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso, a fim de cancelar a multa aplicada ao ex-prefeito e o encaminhamento de ofício ao Ministério Público do Estado. Em discussão, votação, aprovada. Relato em conjunto os itens 57 e 58. Referidos itens versam sobre recursos ordinários interpostos pela Prefeitura de Atibaia e pelo médico Adilson Acchiene Aizaca, é italiano, em face de decisão que julgou irregular o acúmulo ilegal de 4 empregos públicos pelo referido servidor. A instrução é desfavorável. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, é inquestionável que o médico incidiu em acúmulo ilegal de cargos, uma vez que no período de 9 de abril de 2012 a 8 de abril de 2013, durante o qual exerceu sua função na Prefeitura de Atibaia, a exercia também no conjunto hospitalar do Mandaqui e na Prefeitura de Bragança Paulista. Ademais, no período de 9 de abril a 18 de julho de 2002, exercia também sua função médica na Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões. As alegações trazidas nos recursos nada acrescentaram, limitando-se o interessado a alegar sua boa-fé. Diante do exposto, voto pelo desprovimento dos recursos. Em discussão, votação, aprovada. Item 59, versa sobre recurso ordinário interposto por José Aparecido de Oliveira, ex-prefeito de Mariápolis, em face da decisão que julgou irregulares 34 admissões decorrentes de concurso público, ocorridos no exercício de 2008, 2009 e 2010, e aplicou ao responsável multa de 200 UFESPs. A instrução é desfavorável. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, em relação à suposta fraude ocorrida no concurso,
o Ministério Público Estadual concluiu pelo arquivamento do inquérito civil instaurado para apurar a denúncia de que o certame seletivo em questão teria sido utilizado apenas para normalizar a situação de alguns servidores municipais. Afastado esse aspecto, observo que o referido edital não fixou o percentual de vagas para portadores de deficiência, conforme determina a Constituição Federal. Porém, estabeleceu regras para os candidatos nessas condições, tendo criado para eles uma lista especial. No mais, conforme a própria equipe de fiscalização assinalou, as admissões estavam condizentes com o quadro de pessoal e respeitaram a ordem de classificação. Quanto à admissão de candidata fora do prazo de validade do concurso público, decorreu de decisão judicial transitada em julgado. Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso para o fim de reformar a referida sentença impugnada e determinar o registro dos atos de admissão dos servidores em questão. Em discussão. Votação aprovada. O item 60 versa sobre recurso ordinário interposto por Martinho Antônio Mariano, ex-prefeito de Águas de Lindóia, e por Anselmo Trujillo Santucci, presidente da Associação dos Amigos da Guarda Mirim de Águas de Lindóia, em face da decisão que julgou irregular a prestação de contas efetuada pela entidade, condenando a devolução da quantia recebida no valor de R$ 265.169,10 e suspendendo de novos repasses até a regularização de sua situação. A instrução é desfavorável. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, a instrução dos autos demonstra que o objeto foi executado pela entidade beneficiária, não se revelando, entretanto, pertinente o pagamento da taxa de administração, por incompatível com a natureza do ajuste celebrado. Diante disso, voto pelo provimento parcial do recurso, para o fim de reduzir o valor da importância a ser devolvida pela entidade de R$ 54.014,78, referente à aludida taxa de administração, devidamente atualizada até a data de sua restituição. Em discussão, votação aprovada. O item 61 trata de recursos ordinários formulados pela Prefeitura de Cubatão e por Márcia Rosa de Mendonça Silva, prefeita do município, em face da sentença que julgou irregular a prestação de contas dos recursos repassados à Associação Atlética Nova Esperança, condenando os responsáveis à devolução dos valores indevidamente utilizados aos cofres públicos e a entidade beneficiada a não receber novos repasses até a regularização das pendências demonstradas, impondo ainda multa de 200 UFESPs ao senhor Clemon Silveira Castor, ex-prefeito. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, a questão da multa equivocadamente aplicada à atual prefeita do município foi devidamente corrigida com a republicação da decisão ora impugnada, restando, portanto, os recursos prejudicados nesse aspecto. No mais, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos da decisão recorrida. Voto, portanto, pelo desprovimento de ambos os apelos. Em discussão, votação aprovada. Item 62. Versa sobre recurso ordinário interposto por Luiz de Gonzaga Santos, ex-prefeito de Paraibuna, em face da sentença que julgou irregulares a dispensa de licitação e o contrato decorrente, celebrado entre a Prefeitura e o Alto Posto Paraibuna Limitada. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos da decisão recorrida. Voto, portanto, pelo desprovimento do apelo. Em discussão, votação aprovada. Palavra agora
Item 63, conselheiro Valdenir Polizelli. Item 63, licitação, contrato e termo aditivo celebrados pela Prefeitura de Cosmópolis com a editora gráfica OPET Limitada, objetivando a aquisição de sistema de ensino composto por material didático para os alunos e professores da rede municipal. A TJ, área econômica, pela regularidade, área jurídica e chefia pela irregularidade. Nossa jurisprudência impõe a realização de certame licitatório, preferencialmente do tipo técnica e preço, visando a possibilitar ao órgão licitante que, ao elaborar o edital, especifique suas necessidades em relação aos corpos docente e discente, cuja aferição melhor será promovida pelo critério técnico e preço, obviamente respaldados em quesitos objetivos, a fim de assegurar a isonomia dos participantes. Diante disso, os atos praticados não podem ser aprovados porque dissonantes do entendimento jurisprudencial prevalecendo no âmbito desta Corte. No mesmo sentido, malgrado a área econômica de ATJ tenha relevado a impropriedade relativa ao valor exigido a título de capital social, não há como excusá-la. Ante as considerações, meu voto julga irregulares a licitação, o contrato e na condição de acessório, o termo aditivo 172/2011. É ilegal o ato determinativo das correspondentes despesas e determina, por consequência, o acionamento dos incisos 15 e 27 do artigo 2º da Lei Complementar 709, com multa ao senhor Antônio Fernandes Neto, prefeito municipal, valor de 200 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. 64, o contrato de gestão e termo aditivo firmados entre a Prefeitura Municipal de Campos do Jordão e o Centro de Apoio aos Desempregados de São Paulo, CADESP, tendo por finalidade a operacionalização da gestão e implementação das unidades de estratégia da saúde da família e saúde bucal, do Centro de Especialidades Odontológicas e do Centro de Especialidades. A TJ chefia pela irregularidade. Um dos propósitos inerentes aos contratos de gestão com as organizações sociais de saúde é o de garantir a autonomia na administração dos recursos públicos, mediante severo grau de gerenciamento, responsabilidade e transparência, de modo a estabelecer níveis elevados de eficiência, efetividade e economicidade na consecução dos serviços de saúde. Para o implemento desse modelo, era necessário que a administração pública promovesse um detalhado planejamento de sua intenção, e no caso em exame não foi o que se verificou. Era de se esperar também que a administração promovesse, mediante estudos comparativos técnicos, indicadores de qualidade, dentre outros, que a assunção das atividades por um parceiro privado fosse mais produtivo quantitativamente e qualitativamente, o que não ocorreu, dando a evidenciar que a opção se tratou meramente de uma simples terceirização. Por fim, o aditivo em apreço está contaminado pelos vícios averiguados do ajuste inicial, posto constituir em extensão do negócio principal. Voto pela irregularidade do contrato de gestão, termo aditivo, acionando-se os incisos 15 e 27 do artigo 2º da Lei Complementar 709, com multa de 200 UFES para a senhora Ana Cristina Machado César, então prefeita e responsável pela assinatura do contrato de gestão, e a senhora Rosângela Leite Filippo, então secretária municipal de saúde, ordenadora da despesa. Em discussão, votação aprovada. 65 aditamentos firmados entre a Prefeitura de Americana e Nutiplus Alimentação e Tecnologia Limitada. A licitação, o contrato e os 3 primeiros aditamentos foram julgados regulares. Em preliminar, afasta de plano qualquer alegação de nulidade, já que tanto as partes contratantes, assim como os responsáveis, foram regularmente notificados. No mérito, desnecessárias maiores delongas acerca dos 4º e 5º aditamentos, já que observaram os parâmetros impostos pela Lei de Regência, inclusive quanto aos acréscimos, considerando que não ultrapassaram 25% do valor inicial atualizado do contrato. Todavia, insuscetível conceder grau de validade aos aditamentos remanescentes, diante da flagrante extrapolação àquele patamar, consignado no 6º ajuste, conforme retratado pelos órgãos técnicos. Ante o exposto, voto pela regularidade dos aditamentos de número 4 e 5 e pela irregularidade dos demais, bem como pela ilegalidade das despesas decorrentes, acionando o inciso 15 e 27 do artigo 2º. Em discussão, votação aprovada. 66, concorrência por melhor técnica e menor preço, contrato e termos de aditamento celebrados entre a Prefeitura de Tapiraí e a empresa Ralip Transportes Rodoviários Limitada, envolvendo a outorga de concessão de transporte coletivo de passageiros, a TJ e SDG pela irregularidade. As justificativas apresentadas pela Prefeitura não afastaram as irregularidades verificadas pela fiscalização e pela Secretaria de Diretoria-Geral. A questão mais sensível refere-se à ausência do valor estimado do contrato,
que define as condições econômicas e financeiras que os licitantes devem atender para participar do certame. Os critérios de pontuação das propostas técnicas mostram-se impertinentes. De que serviria, por exemplo, para a boa execução dos serviços em si considerados, a empresa possuir ou não dependência administrativa? Houve ainda pontuação de propostas técnicas para o tamanho da garagem, existência de galpão e dependência administrativa e o capital social. O edital exigiu dos licitantes a relação dos veículos a serem utilizados, acompanhados dos respectivos certificados de registro, com o respectivo contrato de leasing ou alienação fiduciária em vigor. Trata-se, a meu ver, de exigência irregular. Há ainda forte indício de que a ausência de publicação em jornal de grande circulação tenha comprometido a competitividade do certame. Por fim, os aditamentos foram celebrados sem prévia justificativa. Igualmente, foram publicados em prazos temporâneos, com a própria Prefeitura reconhecendo suas justificativas. Além disso, os aditamentos encontram-se contaminados pela acessoriedade, em função das irregularidades apontadas. Pelos motivos, voto pela irregularidade da licitação, do contrato, termos de aditamento, que se seguiram. Propõe ainda que se aplique ao ex-prefeito municipal, senhor Alvino Guilherme Marziuski, multa de 170 UFESPs, por descumprimento das normas a que referi na fundamentação do voto. Em discussão, votação, aprovada. 67 e 68 em conjunto, prestação de contas do exercício 2009 e convênio firmado pela Prefeitura de Garça com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Garça para a execução de serviços de saúde. A TJ pela regularidade. As justificativas apresentadas pela concessora afastaram as falhas noticiadas pela fiscalização. Há que se ressaltar a evidente compatibilidade dos serviços prestados à conta do convênio com os objetivos institucionais da Santa Casa de Misericórdia. A prestação de contas, embora careça de ajustes, deverá, com as devidas ressalvas, ser reputada regular diante da inexistência de provas de que os recursos não tenham sido aplicados na finalidade proposta. Diante do exposto, voto pela regularidade do convênio e da prestação de contas do exercício 2009, bem como pela legalidade dos atos determinativos das respectivas despesas, quitando-se os responsáveis e propondo recomendações ao município de Garça. Em discussão, votação aprovada. 69, prestação de contas decorrente de convênio referente ao exercício 2012, entre a Prefeitura de São José dos Campos e a Fundação Vale Paraibana de Ensino, destinada à implantação e desenvolvimento de creche comunitária para atendimento de crianças de 0 a 5 anos. Do que consta dos autos, é possível aferir que os recursos públicos foram devidamente aplicados na área educacional, atendendo dessa feita a finalidade da proposta. Voto pela regularidade da prestação de contas do exercício 2012, quitando-se os responsáveis. Em discussão, votação aprovada. 70. Prestação de contas decorrente de convênio do exercício 2011, firmado entre a Prefeitura de Jundiaí e o Hospital Caridade São Vicente de Paulo, tendo por finalidade a prestação de serviços médico-hospitalares. As prestações de contas do exercício de 2008, 2009 e 2010 foram julgadas irregulares por essa egrégia segunda Câmara. Denota nesses autos falhas significativas como as relevadas nas prestações dos exercícios anteriores. O elevado nível de endividamento da entidade, falta de segregação das despesas efetuadas com recursos municipais e federais, dificultando o acompanhamento pelo órgão concessor, e os demonstrativos contábeis não indicaram a contento os recursos recebidos à conta do presente convênio. Dessa forma, meu voto julgo irregular as contas prestadas pelo Hospital Caridade São Vicente de Paulo dos valores de 2011. Deixa, no entanto, de condenar a entidade a devolução dos valores em razão da ausência de malversação dos recursos. Propõe, por conseguinte, o acionamento dos dispostos dos incisos 15 e 27 do artigo 2º e severa recomendação à Prefeitura de Jundiaí e cópia ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Em discussão, votação aprovada. 71, contas da Câmara Municipal de Cachoeira Paulista, exercício 2012. A TJ chefia MPC pela regularidade. Cumpridas as exigências legais e constitucionais, voto pela regularidade das contas apresentadas pela Câmara Municipal de Cachoeira Paulista, exercício 2012. Em discussão, votação aprovada. Contas 72. Contas da Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires, exercício 2012. A TJ chefia pela regularidade, SDG e MPC pela irregularidade. Após examinar os elementos que instruem os autos, duas são as questões que motivaram o Ministério Público de Contas e SDG a se manifestarem pela irregularidade das contas em exame. Número excessivo de cargos em comissão,
onde a maioria dos cargos ocupados, 42, é superior ao número de cargos permanentes preenchidos, 29. Pagamento de horas extras em número elevado a servidores, inclusive a ocupantes de cargos em comissão. Assim, acompanhando as conclusões exaradas pelo Ministério Público de Contas e pela SDG, voto pela irregularidade das contas do exercício 2012 da Câmara Municipal de Ribeirão Pires, com recomendação. Em discussão, votação aprovada. 73, contas da Prefeitura de Morro Agudo, exercício 2012. A TJ e MPC, pelo parecer favorável. Acolhendo a manifestação da ATJ e MPC, as contas da Prefeitura Municipal de Morro Agudo reúnem condições suficientes para sua aprovação. Sobre os pagamentos a maior dos subsídios dos agentes políticos, a origem não apresentou quaisquer esclarecimentos, devendo logo a questão ser tratada em auto sem apartado. Por tudo que foi exposto, voto pela emissão de parecer favorável às contas de Morro Agudo, exercício 2012, com recomendações, autos próprios, para exame do pregão presencial 1/2012, execução do contrato 202/2012 e contratação de serviço de radiodifusão comunitária e dos indícios de fracionamento nas despesas no setor de saúde e ensino. Em discussão, votação aprovada. 74, contas da Prefeitura de Vinhedo, exercício 2012. A TJ, chefia, MPC e SDG, parecer desfavorável. O voto diverge das conclusões externadas pelos órgãos técnicos da Casa. Embora a sistemática adotada pela Prefeitura Municipal de Vinhedo, de empenhamento no início do exercício subsequente das despesas realizadas em dezembro, não se ajustar às regras contidas no artigo 60 da Lei 4.320/64, não se deve incluir tais despesas no cálculo do resultado orçamentário e financeiro, assim como ocorreu nas contas do exercício anterior, de 2011, pois assim, procedendo, dever-se-ia excluir desses resultados o montante correspondente às despesas da mesma espécie realizadas em dezembro de 2011, mas empenhado em janeiro de 2012. Por outro lado, feita a exclusão desse valor, tem-se como resultado orçamentário não o déficit apontado pela fiscalização de 9%, mas sim de 7,02%, que se encontra parcialmente amparado pelo superávit financeiro registrado em 2011, o que corresponde a pouco mais de 26 dias de arrecadação. Quanto à restrição de que trata o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, verifica que a iliquidez de 31 de dezembro de 2002 é de 0,003% da receita corrente líquida. Essa situação, no entanto, não configura a hipótese contida nesse dispositivo legal que o legislador procurou obstar, que um administrador entregue ao seu sucessor um ente desequilibrado financeiramente. Até porque os resultados obtidos nas contas de 2013 são satisfatórios. Em face do exposto, voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura de Vinhedo, exercício 2012, com recomendações e automação de auto específico para análise da inexigibilidade número 1/2012, dos pregões presenciais 1, 19, 20, 116 e 129 de 2012. Excelência, aqui, só esclarecendo, ela tem o costume de empenhar em janeiro do outro ano as despesas de dezembro. Então, se fosse para comparar a que foi empenhada em 2013, tinha que excluir também a de 2011, que foi empenhada em janeiro de 2012. Por isso que eu fiz esse ajuste aí. Em discussão, votação aprovada. 75, contas da Prefeitura do Município de Avanhandava, 2012. A TJ, chefia e MPC parecer desfavorável. Verifica que concorrem para a rejeição das presentes contas, por sua natureza, gravidade e quantidade, as seguintes impropriedades, dentre outras: falta de pagamento da totalidade de precatórios e de requisitórios de baixa monta, reversão do resultado orçamentário superavitário no exercício anterior para deficitário, aumento do déficit financeiro em 35%, infringência de diversos dispositivos da Lei Federal 8.666, gasto com pessoal acima do limite máximo legal, atingindo ao final do exercício 56,69%, e infringência ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e acresce-se a isso a falta de comprovação dos serviços de assessoria prestados por advogada e de demonstração do interesse público envolvido na concessão de direito real de uso de bem público. Voto pelo parecer desfavorável às contas da Prefeitura de Avanhandava, exercício 2012, com recomendações, a autuação de autos apartados para exame de subsídios dos agentes políticos, despesas com realização de festa de peão boiadeiro, pagamento de multas e juros ocasionados pelo recolhimento com atraso dos encargos sociais, pelo pagamento de contas telefônicas, seguro de vida em grupo, entre outros empenhos, despesas realizadas sob regime de adiantamento,
e pagamento de multas de trânsito, e auto específico para análise da contratação informal da prestação de serviço de segurança. Em discussão. Votação aprovada. 76, contas da Prefeitura de Ituverava, exercício 2012. A TJ, chefia MPC, parecer desfavorável. As contas se ressentem de irregularidade grave, capazes de comprometê-las por inteiro, o que determina a emissão de parecer desfavorável. As questões da ordem orçamentária e financeira, na medida em que os resultados obtidos em 2012 se apresentaram piores em relação àqueles consignados no ano anterior. É bom registrar, inclusive, que aludido déficit seria ainda pior se a administração houvesse honrado, como se impunha, o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas ao Instituto de Previdência Local, das obrigações sociais decorrentes, não só do ano em exame, como também daquelas correspondentes aos parcelamentos realizados em exercícios anteriores. No caso particular, a instrução processual revelou que os recolhimentos ao Fundo de Previdência Própria não são efetuados regularmente, já que a Prefeitura vem se utilizando do artifício de parcelamento e do reparcelamento para postergar pagamentos. Não é demais observar que o município não dispõe do certificado de regularidade previdenciária, por conta de dívidas junto ao mencionado Instituto. Também houve desrespeito ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e agrava mais ainda as contas a questão do Fundeb, porque o município despendeu somente 92,81% dos recursos advindos do fundo, sem que o saldo existente em bancos nas contas vinculados era suficiente para dar respaldo tanto aos restos a pagar como à parcela diferida. A tudo isso, some-se a questão dos requisitórios de baixa monta. Por todo exposto, voto pela emissão parecer desfavorável, as contas da Prefeitura de Ituverava, exercício 2012, com recomendações, cópias de peças dos autos encaminhados ao Ministério Público Estadual para as providências cabíveis e autos apartados para analisar o pagamento de horas extras sem comprovação e pagamento de férias aos servidores. Em discussão, votação aprovada. O item 77, solicito a retirada de pauta com retorno ao gabinete. Ok. 78, contas do município de Porto Ferreira relativas ao exercício 2012. A TJ, chefia MPC, parecer desfavorável. De acordo com a instrução dos autos, as contas da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira apresentam falhas graves, tendo em vista o descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como o elevado déficit orçamentário e financeiro comprometendo a gestão. A situação é também agravada pela excessiva abertura de créditos suplementares, chegando a 33,76% do total, indicando uma deficiência sem planejamento de médio e longo prazo. Por tudo que foi exposto, voto pela emissão de parecer desfavorável às contas de Porto Ferreira, do exercício 2012, com recomendações e autos próprios para exame dos convites 10, 2012, 11, 12, 2012, bem como inexigibilidade de licitação 5 e do contrato 65, 2012. Em discussão, votação aprovada. O 79 também, retirada de pauta com retorno ao gabinete. Ok. 80, retirada de pauta com reinclusão automática. Ok. 81 é um recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Cubatão contra a decisão que aplicou-lhe multa no valor de 500 UFESPs pela prefeita de Cubatão. 500 UFESPs em face de descumprimento de determinação desta Corte. SDG pelo improvimento. Em preliminar, recurso em termos dele conheçam. O senhor relator conhecido. No mérito, compreendo que os elementos de defesa lograram afastar os óbices que orientaram o julgamento combatido. Isto porque, alinhada à providência tomada à época, atinente à rescisão do contrato reputado irregular por esta Corte, a origem noticiou a instrução de processo para averiguação de responsabilidades. Pondero aqui também a ausência de configuração de qualquer má-fé ou dolo por parte da recorrente. Diante desse quadro, voto pelo provimento do recurso imposto, para fim de excluir a sanção pecuniária imposta à senhora Márcia Rosa Mendonça Silva. Em discussão, votação aprovada. 82, um recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Bertioga, em face de decisão que julgou irregular a comprovação da aplicação dos recursos da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Boracéia, exercício 2006, SDG pelo improvimento. Em preliminar, o apelo preenche os requisitos legais, dele conheço. O senhor relator conhecido. No mérito, de se destacar inicialmente que a decisão reconheceu a correta aplicação dos recursos nas finalidades para os quais foram destinados. Tem-se defendido em situações análogas que há necessidade de se apartar os atos administrativos decorrentes da celebração dos convênios, termos de parceria e contrato de gestão, dos atos das entidades
inerentes à prestação de contas. A opção de conveniar é um ato inerente de responsabilidade do administrador público, não podendo a entidade beneficiária responsável unicamente pela aplicação dos recursos ver cravada com irregularidade sua prestação de contas, ainda mais quando não verificado desvios ou malversação dos recursos. Contudo, embora reconheça a regularidade das contas apresentadas, não se reconhece a validade e a legalidade do convênio celebrado entre a Prefeitura de Bertioga e a APM, visto não se admitir que instrumentos de fomento sejam utilizados para a contratação de pessoal, devendo, portanto, a municipalidade se abster de repassar recursos para esses fins. Diante do exposto, meu voto de provimento ao recurso ordinário, interposto com o fim de considerar regular a prestação de contas, que tantos responsáveis, comportando, no entanto, severa advertência à concessora para que se abstenha de repassar recursos a APMs para fim de contratação de pessoal, sob pena de serem aplicadas as penalidades cabíveis. Em discussão, votação aprovada. 83, recurso da Prefeitura de Olímpia contra a sentença que considerou irregulares e negou registro aos atos de admissão de pessoal por tempo determinado de médicos e de agentes de controles de endemias, levados a efeito no exercício de 2008, independentemente do processo seletivo, com multa no valor de 200 UFESPs. A TJ e chefia pelo improvimento. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, a sentença mandocrática negou o registro a atos de admissão por tempo determinado de médicos e agentes de controle de endemias. Quanto aos médicos, cumpre-me observar que, diante de necessidades permanentes, o município optou por realizar contratações precárias, violando o dispositivo constitucional. No que diz respeito aos agentes de controle de endemias, a Lei 11.330 de 2006 não permite a contratação desses profissionais em caráter temporário, salvo na hipótese de combate a surtos endêmicos. Há nos autos notícias revelando que dos 645 municípios do Estado, 127 tinham número de casos suficientes para que fosse considerada a situação de epidemia, dentre os quais se incluía o município de Olímpia. As admissões em comento foram promovidas em maio de 2008 para evitar a ocorrência da espécie e coibir os avanços da doença. Os contratos foram rescindidos em 30 de junho de 2008. Nesse caso, tendo em conta a relevância dos serviços prestados em razão do exíguo prazo de contratação, propõe o registro das admissões dos 7 profissionais contratados. Voto, pois, pelo provimento parcial do recurso e propõe o registro em caráter excepcional dos atos de admissão dos agentes de controle de epidemias. No mais, a sentença deve ser mantida, inclusive a multa imposta ao responsável. Em discussão, votação aprovada. 84, o recurso da Prefeito Municipal de Riolândia contra a sentença que considerou irregulares e negou registro aos atos de admissão de pessoal por tempo determinado no exercício de 2010, com multa correspondente a 200 UFESPs. A TJ chefia pelo improvimento. Recurso em termos dele conheço. O senhor relator conhece, conheceu. No mérito, a análise das admissões de pessoal por esse egrégio Tribunal de Contas leva em conta os princípios constitucionais que devem ser observados pela administração pública. Quanto aos agentes comunitários de saúde, observo que o município contava com 20 cargos de agente comunitário de saúde e 3 cargos de agente de controle de endemias, ambos de provimento efetivo e todos vagos. Aos demais contratados, nota que a administração não contava com cargos suficientes. Isso revela a falta de planejamento da administração pública, vez que não conta em seu quadro com número de cargos suficientes para satisfazer as reais necessidades. Não obstante, atenta à jurisprudência dessa Corte, no sentido de evitar prejudicar servidor por falta de administração, propõe que seja objeto de severa recomendação ao município que a adequação do quadro pessoal às reais necessidades dos setores seja verificada quando o exame das contas. Diante de tais ponderações, concluo votando pelo provimento parcial dos recursos, propondo o registro dos atos de admissão de professores, psicólogos e ajudantes de serviços gerais 2, do sexo masculino. Quanto aos agentes comunitários de saúde, propõe que se mantenha a decisão que negou o registro aos atos. Quanto à multa aplicada ao responsável, propõe a sua manutenção. Em discussão, votação aprovada. 85 e 86 em conjunto. Recurso interposto por Donizete Simeone contra a sentença que julgou irregulares os convites 3/2005 e 55/2005, bem como os respectivos contratos assinados pela Prefeitura de Araraquara, com a empresa Florestana Paisagismo, Construções e Serviços Limitada. A TJ em provimento, SDG provimento parcial. Preliminar, conheço dos recursos. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, ainda que se pudesse ventilar a possibilidade de relevar determinadas falhas em face da sua natureza eminentemente formal,
Neste caso concreto, há circunstâncias que impedem a alteração do panorama processual já delineado. Refiro-me especialmente ao fracionamento do objeto em 2 convites de moldes idênticos, como constou da instrução. As demais controvérsias para as quais não houve esclarecimentos hábeis a afastá-las também contribuem para o julgamento desfavorável, remanescendo a irregularidade da matéria. Já em relação à multa, compreendo possível acolher a proposta da SDG na direção de afastá-la, já que, como dito por aquela secretaria e pelos argumentos expostos, não há provas que o apenado, que foi o secretário de administração à época, agiu com a intenção deliberada de burlar as normas legais pertinentes. Ante o exposto, em companhia da SDG, voto pelo provimento parcial do recurso, apenas para afastar a multa de 100 UFESPs imposta, mantendo-se, no entanto, todos os demais termos da decisão recorrida. Como voto? Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Não há mais processo na pauta. Consulto o doutor Zé Mendes, muito digno, representante do Ministério Público de Contas, sobre eventual item da nossa sessão de hoje. Por favor, excelência, o feito é a numeração 74, contas do Executivo de Vinhedo. Obrigado. Desculpa. Feito 74, contas do Executivo de Vinhedo. Ok. Portanto, ao MPC. Não há mais processo, está encerrada a sessão.